Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar dando início a mais um vídeo, né? Continuação de uma observação, de um ensinamento que estamos aqui debatendo de uma forma inteligente, né, e aberta acerca dos falsos profetas e suas heresias, né? Como descrever uma dessas características do falso profeta. Sou eu, pastor Manuel Fernando Lopes, né, do canal Eu e a Bíblia. Nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo, a divulgar o Reino dos Céus, né? Deixe aí um like, compartilhe, né, com seu amigo, né, nas redes sociais, e se inscrevam, nos ajude a crescer o canal, né, para divulgar o reino de Deus, né, através da sua palavra. Antes de nós começarmos, vamos orar a Deus, né, pedindo assim a sua direção, né? Vamos logo entrar acerca de um próximo assunto a ser comentado, debatido aqui, acerca da perversão da fé. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, amantíssimo Rei da Glória, neste momento, ó Deus, eu entrego a minha vida, entrego a vida, Pai, do ouvinte da palavra de Deus, que irá receber, ó Pai, a mensagem, ó Pai, a palavra. Senhor Jesus, venha transformar, venha libertar. Senhor Jesus, venha curar nesse início de tarde. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, a Tua direção, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, ó Deus, te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Vamos, aqui está entrando, né, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante, né? Vamos estar ali comentando, né, observando acerca da perversão da fé, os falsos mestres e os perigos da riqueza, né? A teologia da prosperidade, o ensinamento acerca, um ensinamento distorcido acerca das riquezas, né? Riqueza tal que muitos hoje esquecem, né, da doutrina santa de Deus, que é se desviar das coisas deste mundo, se desviar do pecado, deixar os costumes mundanos, deixarmos as mazelas deste mundo, e muitas das vezes tem somente centrado o seu coração e a sua alma nas riquezas dessa terra. Então vamos ler aqui, a partir do versículo 3, né, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, versículo 5, altercações sem fim, por homem cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Versículo 6, nós vamos aqui adiantar um pouco mais. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Versículo 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas consciências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentam com muitas dores, né? Aqui vamos extrair desses versículos, né, coisas importantes para a nossa vida espiritual, né? Devemos nos guardarmos desses falsos profetas que disseminam
né, doutrinas distorcidas acerca das riquezas, né? Sabemos que o nosso coração, a Bíblia nos diz que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, né? Por que, irmãos? Eu estava ouvindo uma palavra dias atrás com o meu pastor, e ele dizia: nem todos nasceram ou têm o dom para ser ricos. A um Deus escolhe, a outros não, né? Mas para o Evangelho de Cristo, completamente diferente disso que nós estamos meditando, né, no dia de hoje, usam artifícios diabólicos para poder, ao contrário disso tudo, tirar, né, daqueles que têm um fraco entendimento da palavra de Deus, uma vida espiritual raquítica, né, uma vida completamente não liberta, né, pelo poder de Cristo através da tua palavra. Então se tornam presas fáceis para esses lobos roubadores. Semanas atrás, né, eu estava lendo ali no capítulo 7, a partir do versículo 15 do Evangelho de Mateus em diante, acerca do lobo roubador, devorador, né, destruidor. Ele se introduz no meio das ovelhas, né, travestido ali com pele de ovelhas, né? Ele fala como ovelha, anda como ovelha, né? Fala como ovelha, mas por dentro ele é um lobo, né? Ele é uma víbora maldita, procurando a qualquer momento destilar o seu veneno mortal para poder ceifar vidas, né? Isso ceifa vidas, sim, porque o amor ao dinheiro, como diz aqui, né, é a raiz de toda amargura, né? Devemos sim dominar o dinheiro e não deixar o dinheiro dominar a nossa vida, né? O único que deve e pode e tem o poder para dominar nossas vidas é o Senhor nosso Deus. Então devemos vigiar nesse aspecto, né? Capítulo de número, né, vamos aqui estar lendo, né? Foi lido aqui, irmãos, dentro desses versículos, né, acerca do contentamento, né? E o que é a verdadeira piedade, né? Fora dessa discussão do lucro, da fonte de lucro, que muitos tiram da fé alheia, né? Vamos falar aqui sobre contentamento. Filipenses, né, capítulo 4, versículo 11 e 13. A vida do apóstolo Paulo, ela foi um exemplo daquilo que se desprende, irmão, das riquezas materiais, né? Vejamos aí versículos da palavra de Deus que nos mostram, né, como sobressair acerca desses tipos de situações. Mas o apóstolo Paulo, a sua vida, ela foi uma carta viva, um livro aberto, né, testemunho vivo acerca da piedade verdadeira, sem, né, fonte de lucro, sem distorcer a palavra de Deus, né? Filipenses capítulo 4, né, quero aqui ler juntamente com os amados e queridos irmãos, né? Filipenses 4, capítulo 4, versículo 11 e 13, que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda a pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Versículo 12: tanto sei estar humilhado, né, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece, né? O apóstolo Paulo, ele mostrando aqui a sua gratidão aos irmãos filipenses, ali da cidade de Filipe. Eram uns irmãos abençoados financeiramente, né? E os irmãos, eles ajudavam com um amor determinante, né, acerca da obra. Investiam em Paulo, né? Mas a Bíblia nos diz que Paulo, ele era um homem encorajado, ensinado, né, e orientado pelo Espírito Santo de Deus
a passar por certos tipos de situações. No versículo 11 nós vamos ver que Paulo, ele aprendeu, né, a viver na pobreza, né, a viver contente, né, a qualquer tipo de situação que ele viesse estar vivendo, né, e aquele que ele iria ainda passar. A Bíblia nos diz que ele era humilhado, né, ele era preparado para ser humilhado e também, logo após, irmãos, ser exaltado. Porque a pessoa que é exaltada, irmãos, um dia ele tem que sentir na pele, né, o sentimento de humilhação. Porque devemos, irmãos, compreender uma coisa. Compreender, né, a saber e a lembrar todos os dias, né, pensando da onde Deus nos tirou e o que somos hoje. E o apóstolo Paulo, ele não via circunstâncias, e tudo isso para ele servia de experiência, né? Isso serve para nós hoje, né? Aí ele tinha a autoridade, né? E a confiança em exercer essas palavras, dizendo, né, tudo posso naquele que me fortalece. Quantos hoje usa esse versículo em para-choques de caminhão, né, em capas de livro, em capas de caderno, camisetas, né, mas não sabe a profundidade dessa palavra, não sabe as marcas, né, espirituais e sentimentais que essa palavra traz, né, ao dizer tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor te fortalece, de verdade, se você confia no Senhor, deposita esta confiança em Deus, você consegue, irmão, atravessar situações, né? Existem falsos profetas, né, que colocam na mente do povo que enquanto mais você exercer a sua fé, né, em coisas materiais, né, você vai ser rico. E nós sabemos que o que Deus tem preparado para nós não está aqui nessa terra, está lá nos altos céus, né? Sabemos que não devemos nos preocupar, mas temos que estar em contentamento com aquilo que Deus prepara para nós, né? Se o Senhor prover na nossa vida, é porque Ele tem algo a mais, né? E muito mais além daquilo que a nossa imaginação pode imaginar lá na frente. Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, 2 Coríntios, versículo 9 e 10, fala acerca de um contentamento de Paulo em meio às grandes tribulações e afrontas do adversário, o diabo. Quando ele dizia para que o Senhor passasse dele aquele cálice maldito, o diabo, ele esbofeteando ele. A Bíblia nos mostra de exato que não sabemos de que forma o diabo tocava na carne de Paulo. Se era espíritos malignos, se era um costume de Paulo, se era um sentimento mal resolvido de Paulo, não sabemos, se é uma enfermidade. Mas o diabo, ele tocava na vida de Paulo. A Bíblia nos diz que o próprio Deus ali respondeu a Paulo dizendo, né, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? Ali era um espinho na carne de Paulo. A Bíblia nos diz que Paulo, ele se contentava, irmão, com a graça de Cristo na tua vida. Então ele poderia, irmão, não procurar artifícios naturais e humanos dessa terra para poder combater a astúcia do diabo. Mas a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o fazia forte. Porque no momento em que pensamos que somos fortes, somos fracos. Mas no momento em que nós nos encontrarmos fracos, aí que somos fortes no Senhor. Se permanecermos na lei e na doutrina no qual nós fomos chamados e no qual nós fomos orientados até mesmo a ensinar a outros, né? Não vamos ensinar a outros a serem ricos, né? Louvado seja Deus. Aqui nós vemos o contentamento de Paulo, que foi um exemplo riquíssimo, né? Não quero aqui me alongar muito dentro dessa dessa observação, desse comentário, né? Quero aqui, vamos colocar aqui no louvor, entrando aqui na piedade, né?
para esses homens falsos profetas, né, é uma fonte de lucro, né? E eu, meditando uns dias atrás, o apóstolo Paulo, ele fazia a obra de Deus, mas ele vivia do fruto do seu trabalho, né? Aquilo que os irmãos da igreja primitiva ajudavam a Paulo era aquilo que partia do coração dos irmãos. Em momento algum, Paulo, ele usava, irmãos, artifícios, né, dentro da palavra de Deus, ou dentro da postura em que ele se colocava diante à frente da igreja para poder obter lucros indevidos dentro da igreja. Paulo, acredito eu que ele fabricava tendas, né? Ele vivia do fruto do seu trabalho. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, vamos aqui ler. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, né? Vamos, né, mostrar uma referência sobre, né, viver de piedade, né, e viver de fonte de lucro indevidos, né, dentro da igreja. Versículo 7 diz assim: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vos exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus, né? Versículo 8: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, pois, os irmãos, quando vieram a Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vós para ser pesado, né? Deixar aqui bem claro uma coisa muito importante para os irmãos, né? Paulo, ele se retratou diante dos irmãos, né, a saber, né, por que os irmãos estavam, né, daquela forma. Será que Paulo, ele dizendo em suas palavras, será que eu errei em não querer usufruir da ajuda que os irmãos queriam dar, né, queriam suprir, sendo que quando eu vinha até essa cidade, a essa igreja, eu vim para anunciar o evangelho de Cristo de graça. A Bíblia nos diz que o próprio apóstolo Paulo diz: dá de graça aquilo que tu recebeste de graça, né? Pregar o evangelho de Cristo sem querer nada em troca dessa terra, sabendo que o nosso galardão, ele está guardado, né, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para aquele grande dia. E o apóstolo Paulo, ele dizia, no versículo 8: despojei de outras igrejas, recebendo salário para vos servir, né? Então, ele se contentava com aquilo que ele recebia. Ele não guardava para si riquezas. Existem, entre outros profetas, até mesmo da época, que se debatiam em discussões dentro das igrejas por causa do quê? Da perversão da fé, né? Através do quê? Tirando, né? Criando uma fonte de lucro através do que, irmão? Da palavra de Deus. Através do que? Ludibriando a mente e o coração dos irmãos para que viessem, né, estar sustentando, né, vidas financeiras, né, de profetas, né, que proferem a mentira, né? Vamos aqui ler também Tito 1:11, né, para não sermos assim mais longínquos do que nós estamos falando. 1:11 de Tito diz assim: é preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, né? Versículo 13: tal testemunho é exato, portanto, repreende severamente, para que sejam sadios na fé. Verso 14: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade.
Louvado seja Deus, né? Homens que se debatiam, né, nas próprias casas, né, enganando famílias, né, pervertendo a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus, né, prometendo aquilo que eles não poderiam dar, porque a palavra de Deus não nos condizem a dizer tal. Porque sabemos, irmãos, que o nosso tempo aqui nessa terra ele é escasso. Vivemos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Muitos homens hoje, né, nós vemos aí, devido a essa pandemia, se quebraram, porque viviam da fé. E hoje se encontra de uma forma desesperadora, né, tentando reaver aquilo que perdeu em 1 ano e meio dessa pandemia. Então naquela época já se existiam, né, pessoas que saíam falando mal dos seus pastores em suas casas, né, promovendo certos tipos de heresias, né, destruidoras, né. As pessoas que outrora eram sadios na fé, hoje se encontram doentes, né, quase mortos espiritualmente. Por quê, irmão? Porque se desviaram da verdade, que é a palavra santa de Deus, né? Então nessa tarde, né, não quero aqui me alongar muito. Semana que vem estaremos fazendo a última parte, né? Vamos estar falando sobre autodestruição por heresias. Louvado seja Deus. E vamos estar nos preparando para estar ensinando até mesmo algo a mais. Procurar sempre, né, trazer para os irmãos uma alta reflexão daquilo que é verdade, daquilo que a palavra de Deus não pode fugir, né? Não podemos fugir da palavra de Deus, daquilo que o Senhor nos manda dizer acerca da sã doutrina da palavra de Deus, né? Sabemos que vivemos em contentamento. Não usamos a palavra de Deus para fonte de lucro, né? Mas vamos, irmão, ter esperança naquilo que nos está proposto, né? Para depois desta tribulação, situações, né? Enfermidades. Sabemos que tudo isso, irmão, temos que passar. Até mesmo por situações de faltas, né? Mas isso não pode nos separar do grande amor de Cristo, né? Vamos, né, aqui estar já dando os agradecimentos, né? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, né, a crescer este canal, né? Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo.